de Jesus Cristo. Então nós queremos também estar orando aqui pelas famílias, estar orando aqui pela nossa nação. Então você já vai encontrando a sua Bíblia e deixa ela aberta, Juízes, capítulo de número 2, no versículo de número 7. Vamos orar em nome de Jesus. Juízes capítulo 2, versículo 7. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pela sua graça, queremos te agradecer pela sua misericórdia e queremos te agradecer pela sua bondade. A nossa oração é que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor dê sabedoria ao presidente, aos ministros e deputados. Queremos orar, ó Deus, pelos médicos da nossa nação, aqueles que estão trabalhando dia e noite para manter o estado de saúde de muitos enfermos, Pai. Queremos orar pelos pais, queremos orar pelos filhos. Queremos orar, ó Deus, por aquelas pessoas que foram infectadas ou estão afetadas por essa pandemia do coronavírus. A nossa oração é que o Senhor venha manifestar o teu poder curador. Queremos te agradecer, Deus, que ao redor do mundo, famílias, pessoas têm sido restauradas, curadas dessa pandemia. Só queremos louvar o teu nome porque o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos tem protegido. Fala conosco através dessa palavra e que as famílias sejam protegidas e abençoadas em nome de Jesus. Pedimos ao teu Santo Espírito que esteja sobre todas as casas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então encontre aí a sua Bíblia, Juízes, capítulo 2, versículo 7. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim. Juízes capítulo 2, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Versículo 13. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então, o que nós vemos aqui é uma narrativa triste depois dos dias de Josué, né? A Bíblia está dizendo, depois que aquela geração que havia experimentado os milagres, depois que aquela geração que havia experimentado momentos ímpares em termos de comunhão com Deus, a Bíblia fala que o povo começou a desviar-se dos princípios e procedimentos do Senhor. A Bíblia começa por dizer: e serviu ao povo todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. E que eu quero dizer que naquele dia, a Bíblia diz que Deus estava sendo adorado, Deus estava sendo servido, porquanto o povo estava temendo a Deus através de Josué. Depois que Josué morre, da idade de 120 anos,
e os anciãos também morreram. A geração toda que nasceu no deserto e a geração que, ou melhor, a geração que havia nascido no Egito morreu. E agora está dentro da terra prometida a geração que nasceu no deserto. E quando aquela geração passa, a Bíblia fala que nasce uma geração que não conhecia a Deus e nem conhecia também a respeito dos seus princípios. E é essa geração aqui que quero falar nessa manhã. Uma geração que não conhecia a Deus. Só para você ter noção ou ideia, a geração que mais viu milagres em toda a história bíblica é a geração que saiu do Egito em direção à terra prometida. Eles viram o maná que caiu do céu. Eles viram a água sair da rocha. Eles viram o mar vermelho se partir em duas partes e o povo passou enxuto em seco. Eles viram como Deus mandou as codornizes para suprir a sua necessidade. Foi a geração que jamais experimentou o que é doença, porque Deus não permitiu que essa geração experimentasse doenças no deserto. Foi a geração que a roupa não envelheceu no seu corpo. Foi a geração de que os seus sapatos não envelheceram nos seus pés. Foi a geração que quando peregrinaram durante 40 anos, os seus pés não incharam no deserto por caminhar. Então é essa geração que experimenta milagres extraordinários da parte de Deus. É essa geração que viu as manifestações poderosas da parte de Deus, mas ainda assim é uma geração que murmurou contra Deus todas as vezes que encontrava um problema, todas as vezes que encontravam um empecilho. Eles pensavam em voltar para o Egito, na terra da sua escravidão, irritando assim ao Senhor. A Bíblia diz que a geração que nasceu no Egito morreu no deserto por conta da murmuração. A geração que nasceu no deserto é a geração que experimentou o cumprimento da promessa de Deus sobre os seus pais. Deus havia feito promessas para Israel. Agora a geração que nasce ao deserto, ela entra na terra prometida. É a geração que entra na terra prometida e começa a desfrutar do leite e do mel. É a geração que experimenta muitas maravilhas daquilo que Deus havia prometido para o povo no deserto, e Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Por isso eu começo dizendo para você: não baseia o teu cristianismo em milagres, porque milagres em toda a história nunca afirmou ninguém. A geração que mais experimentou milagre foi a geração que mais foi ingrata. Então eu quero dizer para você, a nossa vida com Deus não deve ser simplesmente baseada em milagres. A nossa vida com Deus deve ser baseada em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por isso nós vemos essa geração aí fora, que só vive querendo os milagres de Deus. No primeiro problema que enfrentam, vão para o quimbanda. No primeiro problema que enfrentam, se desviam da presença de Deus, porque é uma geração que quer a mão de Deus, mas não quer a face de Deus. É uma geração que quer os feitos de Deus, mas não quer simplesmente o rosto de Deus, que representa a sua santidade, que representa uma vida de intimidade com Deus. Por isso essa geração que não conhecia Deus, ela chega na terra, ela cresce na terra prometida, mas ela é uma geração inocente, não tem noção do Deus dos milagres, não tem noção a respeito de quem foi o Deus que livrou seus pais da terra de escravidão e os transportou com mão forte para a terra da sua visitação, na terra que mana leite e mel, onde eles encontraram poços que não cavaram, hortas que não plantaram, onde eles encontraram casas que não construíram, onde eles encontraram lavouras que eles não
plantaram. Então, amado, quando olhamos para o livro de Juízes, o livro de Juízes ele é famoso pelo ciclo vicioso. O povo pecava, apostasia, o povo sofria o castigo, o povo se arrependia ou se voltava para Deus, Deus perdoava o pecado do povo e salvava o povo que orava e buscava a presença de Deus. Então, nesta época, houve uma corrupção dentro do povo em vários níveis. No livro de Juízes nós vemos uma corrupção religiosa, uma corrupção moral e uma corrupção social. Então, o ciclo vicioso no livro de Juízes era pecado, castigo, arrependimento, perdão e salvação. Isso se repete várias vezes no livro de Juízes, esse ciclo vicioso. O povo pecava contra Deus, o povo era castigado por Deus, o povo se arrependia e Deus perdoava o pecado e salvava o povo, levantando um juiz para livrar o povo das mãos dos maus. Há um ditado chinês que diz: uma geração planta as árvores e a outra geração desfruta das sombras e dos frutos dessas árvores que as outras gerações plantaram. Então eu fico preocupado com a geração do futuro, a geração dos crentes do futuro, aquela geração que nós estamos indo, porque a cada dia que passa, parece que o cristianismo está se tornando uma religião muito liberal. Os nossos irmãos em Cristo que estão cantando dentro da igreja louvores, estão chamando Jesus de quimbanda. E eu fico preocupado, daqui a mais uns anos, como é que Jesus vai ser visto? Porque essa geração que compara Jesus com o quimbanda, essa geração que mistura música evangélica com música mundana ou música secular, essa geração que hoje no nosso meio se assume homossexual e diz que Deus me entende, essa geração que já não tem mais temor a Deus nem aos seus princípios. É isso que nós estamos vendo dos nossos dias. E eu começo a pensar na igreja do futuro. Nesta nossa atual geração de crentes, a igreja está entrando num processo de secularização e abandono da fé. Estamos a nos tornar tão seculares que a nossa fé cristã, a cada dia que passa, ela se esfria. E corremos o risco que a geração dos nossos filhos não venha conhecer a Deus. Por isso nós olhamos aqui para a história bíblica e começamos a perceber que quando essa geração de hoje não passa os oráculos, assim como era na corrida de estafeta, nem que o atleta corre com um testemunho e passa o pau ou o testemunho para outro atleta que vai correndo de outra forma, nós também começamos a entender que se essa nossa atual geração não passar o verdadeiro evangelho para as futuras gerações, amanhã teremos uma geração que não conhece a Deus. Ao lermos o Pentateuco, é possível notar que pelo menos 3 gerações se levantaram dentro daquilo que é a história bíblica, tanto no Pentateuco quanto nos livros históricos. A primeira geração aqui, antes de nós falarmos da geração que não conhecia a Deus, a primeira geração é a geração que saiu do Egito. É a geração que vem com Moisés para o Egito. É a geração que viu os maiores milagres de toda a história bíblica. É a geração que viram as diferentes formas da atuação do Deus Todo-Poderoso. Essa geração que sai do Egito é a geração que ouviu a voz de Deus. É a geração que viu o mar se abrir, como eu dizia. É a geração que, a primeira geração é a geração que foi reprovada no deserto, apesar de ter experimentado milagres extraordinários sobre a sua vida. Então, e esta geração, a primeira geração, é a geração que morre no deserto, é a geração que se entrega no deserto, é a geração que simplesmente
porque pensou que Deus não teria capacidades de colocar-lhes na terra prometida. E é essa geração que durante 40 anos, porque murmuraram 40 dias, reclamaram diante de Deus, e Deus transformou cada dia um ano de peregrinação no deserto. Essa primeira geração que nasce no Egito morre no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto é a geração que entra na terra prometida. Essa segunda geração foi um pouco mais liberal que a primeira geração. Foi uma geração mais permissiva, uma geração que deixou algumas lacunas que acabou sendo muito prejudicial para a terceira geração. É a geração que temia a Deus, mas deixou que os povos inimigos vivessem perto deles e não expulsaram as nações que Deus havia ordenado que eles expulsassem, e isso acabou fazendo com que essa geração infectasse a outra geração, e essa outra geração acabou não conhecendo a Deus nem os seus milagres. Então, a geração que nasce no deserto é a geração que ouve através dos seus pais os milagres que foram feitos no Egito, como Deus abriu o mar para que eles passassem. Agora, a terceira geração é a geração que não tinha noção de quem era Deus. Amado, pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre esse texto, ele diz que a geração dos nossos avós foi mais crente que a geração dos nossos pais. E a geração dos nossos pais foi mais crente, ou está sendo mais crente que a geração, que a nossa geração. E a geração que virá depois de nós, que são os nossos filhos, vai ser muito menos crente do que nós. Por quê? A geração dos nossos avós não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha o Instagram. Eles tinham muito tempo para orar e para buscar a presença de Deus. Era uma geração que não tinha tanta distração como a geração atual. Era uma geração que lia a palavra de Deus. Era uma geração que por tudo e por nada oravam. Eu lembro que quando eu era menino, a minha mãe me levava em casamentos de crente, e era casamento de crente mesmo, sem bebida alcoólica, era casamento sem música mundana mesmo, era casamento que não tinha dois tempos, que primeiro tempo dos crentes e às 23 horas os demônios tomam conta da festa do casamento do crente. Não, era uma geração que temia a Deus. O pastor ficava na festa o tempo todo, sem ser expulso pelas bebidas alcoólicas, sem ser expulso pelas músicas seculares, porque hoje está assim, essa geração é tão liberal que nas nossas festividades, bebida alcoólica entra, música mundana entra, e danças que são eróticas entram. É uma geração que não teme a Deus. Mas na geração dos nossos avós, era uma geração que eles temiam a Deus, oravam em tudo, consagravam em tudo. Já na nossa geração, algumas coisas são liberadas, algumas coisas podem entrar, algumas coisas são permitidas. Tudo por quê, irmãos? Porque nós simplesmente não queremos viver como os cristãos primitivos, como aqueles que nos passaram o testemunho da fé. Veja como as pessoas estão indo para a igreja. Veja como é que essa geração de jovens está se vestindo. Veja como as moças estão entrando na igreja seminua. Eu cresci numa igreja conservadora que quando as moças entravam de calça, eles amarravam panos. Quando as moças entravam quase que seminua para escandalizar, tinha sempre uma diaconisa que pegava essa pessoa, levava num canto da igreja para cobrir a sua nudez. Hoje tudo pode. As moças estão nos altares com roupas apertadas, calças apertadas, estão tão sensualizadas que talvez você que está assistindo esse vídeo vai dizer: pastor não está sendo muito radical? Amado, eu quero que você preste atenção. Daqui a mais 20 anos, daqui a mais 30 anos, como é que nós vamos ver? Hoje já tem igreja para gays, hoje já tem pastores gays casados, e tudo isso pode na nossa geração. Que
parece um pouco atrasada essa mensagem, mas isso não era permitido no cristianismo. Por isso nós estamos a falar de uma geração que não conhece a Deus, e a geração dos nossos filhos corre o mesmo risco de não conhecer a Deus. Por quê? Por causa das mídias sociais. Já não há mais tempo para orar, já não há mais tempo para partilharmos o testemunho da palavra do Senhor. Os pais já não têm mais tempo de sentar com os filhos e contar histórias bíblicas. Os nossos filhos estão tão evoluídos que com 8, 7 anos já entram na internet, no YouTube, porque nossa geração está sendo preparada para enfrentar a apostasia do futuro. Então a terceira geração que nasce aqui, segundo o livro de Juízes, é a geração que não conhecia a Deus. No versículo de número 10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera no Egito, no deserto. Então é a geração que não conhece Deus, é a geração que não tem noção do que Deus é capaz de fazer. É a geração que não tem ideia que existe um Deus no céu que precisa ser adorado. Então, a geração que não conhecia a Deus é a terceira geração da nação de Israel. É a terceira geração da geração que saiu do Egito e foi habitar na terra prometida. Como eu disse, que a primeira geração, apesar das suas crises, foi mais crente do que a segunda geração. E a segunda geração, apesar também das suas crises, foi mais crente do que a terceira geração. E a terceira geração foi mais ímpia, carnal, desviada dos princípios de Deus do que a segunda geração e do que a primeira geração. Nós, os cristãos, hoje precisamos nos esforçar para que os nossos filhos conheçam a Deus, embora estejamos vivendo dias muito difíceis. Nós precisamos nos esforçar o máximo possível, de modo que os nossos filhos venham conhecer a Deus, apesar dos dias difíceis que nós estamos vivendo nessa terra. Então, o que é que nós podemos fazer para esta geração que não conhece a Deus? Qual deve ser o nosso papel como pastores, como crentes e como igreja? Porque, amado, esse evangelho do estou a ver, ele não vai fortalecer a geração do futuro. Amado, por que que o evangelho chegou até nós? Em Atos, a Bíblia diz que a igreja primitiva permanecia. A igreja primitiva, eles insistiam constantemente no estudo da doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles estavam sempre lá, orando, estudando a Bíblia e partindo pão, falando-se da Santa Ceia. A igreja de Bereia, Paulo disse que era uma igreja mais excelente do que todas as outras igrejas da Ásia, porque os irmãos bereanos eram bíblicos. Eles não viviam naquilo que dava certo, eles viviam com base naquilo que é certo. Uma igreja, amado, essa geração precisa entender que não é sobre o que dá certo, mas é sobre o que é certo. Não é sobre aquilo que funciona, é o que dá certo, amado. Nós crescemos numa igreja que confrontava os nossos pecados e nós não pensávamos em mudar de igreja. Mas que palhaçada é essa que esses crentes agora, o pastor prega sobre o pecado, saem cara feia e querem mudar de igreja? O pastor confronta o pecado e é muito simples mudar de igreja, porque nós já vemos aí profetas que estão nem aí para falar do pecado, eles não confrontam a nossa vida ímpia. Por isso o adúltero continua 2 vezes adúltero dentro da igreja, desde que dê ao dízimo. O prostituto continua prostituto na igreja, desde que dê ao dízimo. Nós não podemos confrontá-los, porque vão mudar de igreja. Então essa geração está preparando um futuro
futuro, um colapso para a geração do futuro. Por isso, por enquanto os profetas verdadeiros de Deus não se levantarem e não apontarem para Cristo como autor e consumador da fé, nós teremos muitos problemas no futuro. Por isso nós estamos muito preocupados. Hoje os profetas estão a ver carro, casa nas centralidades, os profetas estão a ver aumento de salário, mas são profetas tão frouxos que não conseguem confrontar essa geração a respeito da vida ímpia que estão levando. Então, a grande questão que, quando eu estava meditando nesse texto, fui fazendo ao meu coração é: como poderemos ajudar essa geração que está indo para o caos, para que eles conheçam a Deus? E aí o Espírito Santo foi respondendo no meu coração: a primeira coisa que nós precisamos fazer, precisamos assumir a responsabilidade de passar o testemunho, a responsabilidade de passar os oráculos para essa geração que não conhece a Deus. Então, nosso primeiro procedimento para a geração desses adolescentes que estão aí fora sem conhecer a Deus, para a geração desses jovens que estão se levantando sem conhecer a Deus, nós precisamos passar o testemunho a respeito de quem é Deus, como ele age, porque alguém disse assim: não, Deus, você tem que lhe adorar da tua maneira. Não, nós não podemos adorar a Deus da nossa maneira, é da maneira bíblica, não é como nos agrada, é como lhe apraz. Por isso essa geração precisa aprender que o que Deus fez no passado e o que Ele está fazendo hoje. Nós precisamos passar o nosso testemunho para essa geração. Amado, em Provérbios capítulo 22, versículo 6, tem uma responsabilidade para os pais. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, o que é que acontece? Não venha se desviar deles. Então, nós que somos pais, nós temos a responsabilidade de ensinar as crianças. A Bíblia está dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar. Não ensina o jovem, não ensina o adulto, não ensina o velho, é a criança. Sabe por que nós estamos enfrentando dificuldades hoje? Porque nós estamos tentando ensinar o velho, nós estamos a tentar ensinar o adulto, o velho, mas precisamos ensinar a criança. Esse teu filho, põe ele para ler a Bíblia. Como é que ele decorou o nome de todos os desenhos animados e não vai conseguir ler a Bíblia? Como é que ele sabe ler um monte de coisas, mas não pode ler a Bíblia? Estabeleça a ordem sobre a tua casa. A Bíblia está dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar. Veja o que o Salmo 127 diz a respeito dos filhos. Salmo 127, versículo de número 3. O salmista vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3 diz assim a palavra do Senhor: estes filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, os nossos filhos, eles são herança de Deus, que estão sobre o nosso comando, que estão sobre a nossa tutela, que estão sobre o nosso cuidado. Você, pai, toma o teu posto de pai. Você, mãe, toma o seu posto de sacerdotisa na tua casa. Você, pai, é o sacerdote no teu lar. Então esses filhos que Deus te deu, eles precisam ser ensinados, precisam ser instruídos conforme a palavra de Deus. Por isso o salmista está dizendo que os filhos são herança do Senhor. No versículo 1 ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Então Deus nos deu a responsabilidade de passarmos o testemunho para a nossa geração. Precisamos investir no discipulado, no ensino dos nossos filhos. Precisamos ensiná-los o que é ética cristã, precisamos ensiná-los o que é moral. Porque, amado, a educação dos nossos filhos não é responsabilidade do governo. A educação dos nossos filhos não é responsabilidade do colégio. A educação dos nossos filhos não é responsabilidade do professor. Amados, professores do
meu filho, a responsabilidade deles é ensinar história, geografia, matemática, educação física, todas as ciências da terra. Mas a minha responsabilidade como pai é educá-los. A escola não educa ninguém. A escola passa conhecimento. Por isso, quem deve educar, quem deve discipular essa geração, somos nós. Porque se nós os pastores for frouxos, se nós os pastores não ensinarmos, amado, amanhã teremos um cristianismo onde tudo é permitido. Um cristianismo que todo mundo faz o que lhe apraz, o que quer. E isso não é o que Deus pretende para a nossa geração. Precisamos apresentar para essa geração Cristo. O Cristo esquecido. O Cristo que ninguém mais prega. O Cristo que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga. Precisamos apresentar esse Cristo para essas gerações, porque a geração atual é a geração que conhece o Atos 2, o derramamento do Espírito, mas não entende nada sobre a crucificação de Cristo. É a geração que não entende nada sobre a renúncia. E precisamos entender que vida cristã envolve carregar a cruz. Vida cristã envolve renúncia. Vida cristã envolve entrega. As coisas não virão de mão beijada nas nossas mãos. Por isso, esta atual geração precisa entender, precisa perceber que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Precisamos investir nele, sabedoria do reino. Precisamos investir nele, o verdadeiro amor do reino. Precisamos tirar os olhos dessa geração, que são os olhos tão terrenos, e apontá-los para o céu. Por isso Paulo disse que as coisas visíveis são passageiras, são temporais, e as coisas invisíveis são eternas. Nós estamos caminhando para os últimos tempos. Nós estamos caminhando para os últimos dias, os dias da vinda de Cristo. Mas o meu temor é que, se Cristo vier hoje, boa parte, ou se não quase 80 ou 90% dessa geração não será salva. Por isso precisamos mostrar a Jesus para a geração dos nossos filhos como o caminho, como a verdade e como a vida. Precisamos apresentar Jesus como aquele que diz assim: vem como estás, mas não permaneça como você veio. Precisamos apresentar a Cristo como alguém que se apraz, que tem prazer na nossa salvação e restauração. É isso que nós precisamos fazer. A segunda coisa que nós podemos fazer para essa geração que não conhece a Deus, devemos passar os princípios e valores do reino. Devemos passar os princípios e valores inegociáveis do reino. Amado, essa geração que não conhece a Deus precisa entender que existem princípios no reino de Deus que não são negociáveis. Porque nós estamos a querer negociar princípios. Nós estamos a querer negociar coisas que a geração do passado não negociou. Nós queremos negociar os cuidados de Deus, amado. Princípios não mudam. O que foi princípio no Antigo Testamento é princípio no Novo Testamento. O que serviu como princípio para a igreja primitiva também serve como princípio para a igreja moderna hoje. Por isso, durante a caminhada no deserto, os israelitas ensinavam aos seus filhos sobre a lei, sobre compromisso com Deus, sobre dependência em Deus e sobre as promessas de Deus e também sobre os feitos de Deus. Se você olhar para Deuteronômio, o tempo todo Deus vai dizer assim para o povo: ensina essas leis nos teus filhos, deitado, assentado, caminhando pelo caminho, passem o testemunho para eles. Então,
toda a caminhada no deserto, a geração que saiu do Egito, ela aprendeu os princípios de Deus, porque lhes eram o quê? Passado. Os pais passavam para os filhos os princípios do reino, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus. Por várias vezes Moisés aparece repetindo a lei no meio do povo de Deus. Por várias vezes Deus chega, fala com Moisés. Por isso no livro de Deuteronômio nós vemos a repetição da lei. É Deus revelando-se pelos escritos antigos ao seu povo. Então precisamos passar esse testemunho. E quando a geração que saiu do deserto chegou na terra prometida, eles pararam de falar de Deus, pararam de ensinar os princípios de Deus, pararam de ensinar que Deus não se alegrava a respeito do pecado. Por isso a geração que entrou na terra prometida fez um casamento perfeito com as nações ímpias. A Bíblia diz que eles começaram a adorar Baal e Astarote. Eles começaram a adorar os postes ídolos, começaram a se prostituir com as prostitutas cultuais que adoravam Baal e Astarote, porque é uma geração que não aprendeu nada sobre Deus. Essa minha geração que eu conheço hoje sabe tudo do Messi, sabe tudo do Cristiano Ronaldo, sabe tudo dos bilionários aí fora do mundo, mas não sabem nada a respeito de Deus. E nós precisamos entender que por enquanto nós continuar dessa forma, não entendermos que precisamos nos voltar para os princípios de Deus, nós continuaremos destruindo a nossa própria vida. Por isso, nós devemos apresentar para esta geração o exemplo ou modelo de Cristo. Essa nossa geração, ela precisa ter modelos. Esses dias eu vi um cantor famoso ia dizer assim: olha, eu não preciso ter um compromisso com uma mulher. Eu posso dormir com essa, dormir com aquela e dormir com aquela outra, experimentar, até eu encontrar a mulher da minha vida. Esses é que são os heróis da nossa geração. Tem muitos cantores aí que estão sendo modelos para a nossa geração, mas não são exemplo de família, não são exemplo de caráter, não são exemplo de temor a Deus e infelizmente estão inspirando essa geração de crentes. Pega o telefone desses crentes para você ver se não vai se espantar. A grande quantidade de músicas mundanas. Quando eu falo de mundano, é o conteúdo mundano, ímpio, que incentiva a violência, que incentiva sexo, que incentiva agressividade, que incentiva a promiscuidade. É isso que eles estão vivendo hoje. Porque é uma geração que precisa de exemplos. Martinho Lutero disse assim: 3 coisas os pais deixam para os filhos: exemplo, exemplo e exemplo. Nós, os pais, deixaremos para as futuras gerações exemplos. Por enquanto nós não partilharmos exemplo, por enquanto nós não falar dos feitos de Deus para as nossas gerações, eles vão terminar ímpios, carnais e ignorantes a respeito do reino de Deus. Essa geração das faculdades, há um tempo atrás não havia tantos crentes, sobretudo no nosso país, terminando a faculdade, licenciado, mestrado e doutor. Não havia muitos isso hoje, há algum tempo atrás. Hoje nós temos uma geração de intelectuais dentro da igreja. E infelizmente alguns irmãos, ele vai fazer um curso. No primeiro ano é crente na faculdade. No segundo ano já vem com muitas dúvidas sobre a fé. No terceiro ano já é um ateu e começa a ter incredulidade a respeito da atuação de Deus e do agir de Deus sobre as nossas vidas. Amado, eu fico pasmo. O árabe entra na universidade muçulmana, ele faz a universidade muçulmana e ele termina a universidade também muçulmano. Os crentes entram para a universidade crente, no meio da universidade ficam mais ou menos crente e quando recebe o diploma se termina carnal. Eu quero dizer, amado, você que está na faculdade,
entra crente e permaneça mais crente ainda, que os teus conhecimentos científicos não venham lhe afastar de Deus e do seu agir na sua vida. Vamos passar para as futuras gerações no testemunho de como Deus agiu na nossa vida. Vamos lembrar-lhes de como Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para essa terra abençoada, terra que mana leite e mel. Vamos contar para as futuras gerações como Deus livrou Angola da guerra, como e sempre manifestou o seu braço sobre a nossa nação. Vamos contar para as futuras gerações a respeito dos pastores que deram a vida pelo Evangelho, não que se faturaram no Evangelho, não. Aqueles que entregaram a sua vida pelo Evangelho, aqueles que morreram pelo Evangelho. Vamos falar para as futuras gerações que o carro que nós tínhamos é Deus que nos deu. A casa que nós tínhamos não foi nosso mérito, mas foi Deus que colocou na nossa mão. Vamos falar para os nossos filhos que o trabalho que nós temos, o salário que nós temos, é tudo a providência e o cuidado de Deus. Vamos falar para os nossos filhos que tudo que nós temos veio da mão de Deus. A Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Fala para os teus filhos, mostra para eles que a comida que está sobre a tua mesa foi Deus quem deu. Mostra para os teus filhos que a roupa que eles usam é Deus que está dando. Fala para os teus filhos que o dinheiro para pagar a escola, o colégio, a faculdade, foi Deus quem está dando para você, porque isso é uma forma de mostrar para eles que há um Deus no céu. E esses filhos que ouviram sobre os feitos de Deus na vida dos vossos pais, por que você está tão ímpio? Volte-se para Deus, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Volta a obedecer os teus pais. A quarta coisa que nós devemos fazer para essa geração que não conhece a Deus, devemos apresentá-los a Cristo como o único e mais viável caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu quero dizer para vocês, amados, que o caminho não são os IDs, os Elantras, os Porsches. O caminho não é os carros modernos, não são os iPhones, os iPads ou os iPod, porque hoje essa geração do iPad ou do iPod, sei lá, pode tudo, faz o que quer. Precisamos mostrar para ela que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Precisamos, amado jovem, acorda. Você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que está longe de Deus, você que teve pai crente, você que teve mãe crente, você que sempre aprendeu os rudimentos da palavra de Deus. Talvez você está vendo esse vídeo por acaso, talvez agora mesmo você entrou nesse vídeo. Como está a sua vida? Veja onde você está. Será que é para isso que o teu pai te formou? É para isso que os teus pais investiram tempo em você, investiram dinheiro em você? Será que a tua vida glorifica a Deus? Ou melhor, vamos melhorar isso aqui. Se a trombeta tocar agora, para onde você vai? Se a trombeta tocar hoje mesmo, para onde você vai? Até quando vamos entristecer a Deus? Até quando vamos aborrecer a Deus? Até quando você vai continuar tendo essa vida velha, infeliz? Essa vida que em nada agrada a Deus? É só você se olhar no espelho e veja como você está hoje. É só você se olhar no espelho e entender que não é para isso que eu fui gerado. O meu pai não me preparou para isso. A minha mãe não me formou para isso. Por isso eu quero lhe dizer: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse assim, lá em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está a dizer? Se você ouvir a sua voz e abrir a porta, e esse texto hoje nós podemos aplicar, se você ouvir a voz de Deus como você está ouvindo agora, e abrir as portas do teu coração, Cristo vai entrar. E Ele vai cear contigo e você com Ele. Haverá festa sobre a tua vida. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e eu bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta da tua casa. Existem igrejas que já colocaram Cristo para fora. Ele está fora dessa igreja. O que bate são os milagres. E como Jesus Cristo foi colocado para fora, sabe o que ele faz? Ele diz, tá bom, já que eu não sou bem-vindo, tchauzinho, resolvam vocês os vossos problemas. Então ele está nos chamando hoje para voltarmos para Ele. Aquela geração que não conhecia Deus, sabe o que ela fez? Aconteceu com ela? Deus pegou aquela geração e lhe fez escrava de outras gerações. Tudo que a geração que não conhecia Deus plantava, vinham os filisteus e tomavam. Parece o que está acontecendo no nosso país. As pessoas vêm, comem do melhor da nossa terra, e nós, os cidadãos nacionais, estamos vivendo pior. Os árabes vieram, tomaram todos os mercados do nosso país, e nós, as nossas janelas abertas, entregamos. As nossas praças estão a morrer, e quem está a dominar o mercado são os estrangeiros. Por quê? Pastor, tem alguma coisa contra? Nenhuma. Se eles estão vindo para ajudar o nosso país, que Deus abençoe. Eu só quero dizer para você, querido, que nós também precisamos despertar. Porque toda vez que abandonamos a Deus, Deus nos coloca sob juízo. E o que acontecia com a geração de juízes? Eles pecavam. Eles eram escravos, castigados por Deus. Quando eles se arrependiam em oração, Deus ouvia a oração e levantava um juiz que fazia com que essa mesma geração se voltasse para Deus. E quando a geração se voltasse para Deus, Deus dava vitória sobre contra os seus inimigos. E eles voltavam a ter paz e sossego. Quando eles se desviavam, o sofrimento entrava. Por isso, chega de sofrer, volte-se para Deus. Porque Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra. E o meu desafio é você que está vivendo um cristianismo cheio de mistura, tem que mudar.